Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, eu quero estar com você aqui nesse nosso bate-papo sobre as cartas do Apocalipse e hoje estou acompanhado do pastor Edson de Faria. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar mais uma vez no programa, né? E tendo a audiência de vocês. Que Deus os abençoe. Amém. Hoje nós estamos aí com a ausência do nosso querido pastor Silvio de Oliveira, ele está de licença médica, mas logo, logo estará aí conosco, né, pastor? Com certeza. Ele tem que se cuidar, né? Em nome de Jesus. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Essa é uma coisa que a gente a tem idade falado vai bem. chegando, tem que... Pois é, né? Experiência própria. A gente entra naquela fase do condor, né? Quando a gente é jovem, é a fase do passarinho, do pardal, né? Quando a gente está na juventude aí e tal, né? Depois vem a fase da águia, né? Exatamente. Aí depois vem a fase do condor, né? Condor nas costas. No joelho. No joelho. Mas enfim, né? Nós estamos orando para que o pastor Silvio possa rapidamente voltar e estar conosco para bater um papo sobre o Apocalipse, né, pastor? Que Sim. Nós temos conversado sobre o Apocalipse nesses últimos tempos. E temos agora dedicado uma atenção às cartas que Jesus mandou João enviar para as 7 igrejas da Ásia, né? Uhum. Falando sobre a carta à igreja em Éfeso e agora a carta à igreja em Esmirna, né? Esmirna. Tudo na Turquia, né, pastor? Tudo na Turquia hoje. Essas igrejas não existem mais, não, né? Não existem mais, tem as ruínas, provando que elas existiram, né? E algumas cidades, acho que Esmirna, acho que é Isra, né? Que é o nome atual dela hoje, certo. Lá na Turquia. Mas são as ruínas que estão comprovando que a palavra de Deus é a verdade. E essa carta, pastor, essa segunda carta que temos aqui no capítulo 2 do Apocalipse, que é a carta à igreja em Esmirna, o que a gente pode entender aqui? A gente não vai ler o texto, é claro, porque por causa do nosso tempo, mas quais são as características dessa carta, pastor? É uma carta que envolve elogio. Né? Certo. É interessante que é a carta que menos tem versículos. Né? São somente 4 versículos. Mas é uma carta que envolve elogios. Por quê? Aparentemente é uma igreja que realmente se rendeu aos pés de Jesus Cristo, né? E atendeu ao chamado dele, mas é dentro do pensamento dispensacionalista, é uma igreja que sofreu. Entendi. É uma igreja que realmente foi perseguida. Né? E dentro da colocação desse pensamento dispensacionalista, é tido como uma segunda época, segunda era, né? A igreja perseguida. Assim, que representa... Que representa uma igreja perseguida. O período histórico onde a igreja foi perseguida pelo Império Romano. Exatamente. E uma perseguição bem, bem difícil, né? Bem dura, realmente. Tá. Para que a gente possa entender, então a igreja de Esmirna existiu. Sofreu, e Jesus manda essa carta através de João para eles, elogiando eles, mas ao mesmo tempo, o que aconteceu em Esmirna vai representar o que a igreja mesmo, no todo, vai passar séculos depois. Exatamente. Inclusive, se nós olharmos um pouquinho para Éfeso, nós vamos ver que Éfeso é uma igreja apostólica. Não era a primeira carta, né? A primeira carta. E agora
está dentro de um período de perseguição. Então está seguindo uma ordem cronológica, né? Exato, esse é o pensamento mesmo dispensacionalista. Ele segue uma cronologia, né? E dentro da didática, vamos assim, é muito mais fácil se entender assim do que em outros pensamentos. É interessante, né, pastor? Porque são 7 cartas, então seriam 7 períodos da igreja. Exatamente. Então, o primeiro período apostólico com Éfeso, exato. E agora a igreja perseguida com Esmirna. Perseguida com Esmirna, né? E nós, até a colocação, eu estava analisando os versículos, né, em relação às cartas, e é a quantidade de versículos. Só tem 4 versículos, né, na igreja. Mas tudo cheio de louvor aqui. Mas, exatamente, louvor e informando que a igreja seria uma igreja perseguida. Né? Se nós olharmos o contexto todo dos 4 versículos, nós vamos ver que ela é elogiada, Jesus se apresenta a ela. Aliás, a apresentação de Jesus diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, né, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e que tornou a viver. Então, Jesus está se apresentando a ela. E é interessante porque essa cidade de Esmirna, ela foi acho que em ano 1000 antes de Cristo, pelos gregos, ela foi fundada e foi uma grande cidade. De repente, ela é invadida, né, e vira uma aldeiazinha. Olha só. 200 anos antes, depois de antes de Cristo, um general vai e reativa a cidade. Inclusive, a colocação lá diz: a cidade estava morta e reviveu. Né? E a mesma colocação que Jesus está dizendo de si. Eu estava morto e revivi. Entendi, né? entendi. Então, mas é uma igreja realmente que passou por uma experiência de perseguição muito séria, muito grande, mas ela não foi enganada. Entendi. Né? Na carta diz isso realmente, né? Se nós não vamos ler todas, mas diz no 9, versículo 9, capítulo 2, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que em si mesmos se declaram judeus, não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Né? É uma colocação muito, muito séria, né? Porque ele está dizendo: conhece a tua tribulação, a tua tribulação pobreza, que está passando. que eles estão passando já, né? E pobreza, né? Quando fala de pobreza, é uma igreja realmente simples, pobre, mas não porque não queriam trabalhar. Né? Alguns autores até colocam que não que eles eram preguiçosos, eles trabalhavam, mas como eles se sujeitaram à palavra de Deus, eles estavam agindo contra o império. Né? Império, entre aspas, era um ser divino que estava ali. Sim. Então, eles estavam se opondo a esse império, então eles estavam sendo pressionados por isso. Perdiam o emprego, as empresas que tinham eram fechadas, né? Justamente, e esse era um princípio de dores para eles. Né? Pastor, será que somente na perseguição que a igreja cresce, assim, trazendo para os nossos dias, né? Que cresce de verdade, né? Porque... Eu acho que sim, pastor, porque não que a nossa igreja não esteja, nossa igreja, como digo, a igreja evangélica, né, de Cristo, não esteja crescendo. Mas citar o Brasil, por exemplo, nós estamos numa tranquilidade muito grande. Né? Em termos, não existe perseguição aqui no Brasil. Né? Então, aí as igrejas parece que às vezes ficam um pouco mais tranquilas. Acomodadas. Eu vou pregar o evangelho amanhã, né? Vamos deixando praticamente tudo, levando de barriga as coisas. Né? Quando a igreja é perseguida, aqueles que estão envolvidos são aqueles realmente que querem o crescimento da palavra. Sinceros, são os crentes sinceros. Né? É aí que se vai avaliar realmente a sinceridade de cada um. Porque muitas vezes hoje as pessoas vão à igreja para receber bênção. Só para receber bênção, né? Só no venha a nós, né? Porque é interessante, porque Jesus diz aqui no versículo 10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E depois no final ele diz, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. E é verdade, né? E se olhamos lá em João, Jesus Cristo também não mentiu. Né?
Ele está dizendo que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. É tudo contrário que a gente está ouvindo hoje pela rádio, televisão. Hoje a gente vê uma teologia da prosperidade. Sim. Não estou querendo falar mal, mas Sim. a gente essa teoria que vence. Mas né? isso é enganoso, né, pastor? É totalmente enganoso. Aliás, Satanás age assim, né? Iludindo as pessoas. Né? Porque as pessoas pensam assim, bom, eu vou abraçar o evangelho porque aí eu vou ficar rico, eu nunca vou ficar doente, nunca vou ter problemas, né? Você aceitando Jesus Cristo, não quer dizer disso que o teu carnê que você tem que pagar já estava pago. Exatamente, né? Então Exatamente. as pessoas têm que realmente... Tem um preço a ser pago, Tem um preço né? a ser pago. Às vezes é um preço meio alto. Né? Por isso muitos desistem, né? No meio do caminho. E nós temos também uma tradição com relação à igreja de Esmirna, que praticamente o chamado anjo da igreja lá era Policarpo. Né? Que foi discípulo de João. Né? E a ideia realmente é que ele estava à frente da igreja. E em função da sua fidelidade à igreja, ele foi jogado numa fogueira. Ele teria sido, segundo a tradição, ele teria sido martirizado. E assim como ele, vários outros, né? E houve uma época muito grande de prisões nessa ocasião. Né? E alguns realmente o Império mandou executar. Quem se recusasse a negar a Cristo era torturado, morto, né? executado. E tem até uma ideia de que, aliás, ideia não, hoje, eu estava vendo dentro aquelas linhas de evangelismo, dos 50 maiores países que realmente são contra o evangelho, né? E lá diz que, principalmente, a China tem uma legislação que, se alguém for pego com Bíblia na mão, só pelo fator de estar com a Bíblia, ele já é penalizado a trabalhos forçados. Que coisa. E, se for o caso, até a família na terceira geração, ela é. Então, ela é penalizada. Hoje, a gente vê também, por isso que eu digo, aqui no Brasil nós temos uma liberdade muito grande e não sabemos aproveitar essa oportunidade. Infelizmente. Houve uma estatística, acho que no final dos anos 90, início dos anos 2000, um cálculo, uma estimativa de que na China, né, na China continental, mais de 50 milhões de crentes, né, mas que eles se reúnem assim às escondidas, né? Igreja subterrânea mesmo. Subterrânea mesmo. E que é uma igreja muito poderosa, só que, né, subterrânea. Né? Eu ouvi outro dia num comentário de jornal que eles mandaram reunir todas as pessoas, né? Estão um recenseamento, mas dentro das entidades, né? E eles estão obrigando as igrejas a se recadastrarem e eles estão analisando, se não pregarem o que eles querem, eles estão fechando as igrejas. Porque eles têm fiscais, inclusive, que estão ali, espiões no meio do... Exatamente. É muito complicado. Então, nós temos realmente uma grande vantagem aqui no Brasil, que não está sendo bem aproveitada. Exatamente. Né? Infelizmente. Pastor, agora, quando a gente volta para essa questão da pobreza, porque a igreja, quando se fala carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna, a gente imagina um templo. Eles não se reuniam em templos ainda. Eram casas, né? Eram casas, né? Em função disso, por eles dizendo que eles eram pobres, realmente eram pobres mesmo, financeiramente, materialmente pobres. Justamente por causa disso, por causa da perseguição. Entendi. No momento que eles se dobravam a Jesus Cristo, eles eram tolhidos de várias coisas que eles tinham, né? Eles tinham praticamente encampado pelo governo. Sim. Então, fisicamente, materialmente eram pobres. Mas também diz que eles eram ricos. Ricos espiritualmente. Espiritualmente. Né? Espiritualmente. Então, dentro dessa colocação, realmente tem eu até fiz uma pequena anotação em relação à tribulação, né? Jesus conhecia muito bem a dificuldade deles, né? E a pressão por qual eles passavam. Eram pobres, mas eles eram, não porque eram preguiçosos,
né? Justamente porque eles eram tolhidos, depois que eles aceitavam, eram tiradas as coisas dele. Mas ricos espiritualmente falando. Essa riqueza era inestimável. Eram ricos na obra da fé, oração, amor não fingido, né? Vem bem de encontro aquilo que Jesus falou para Éfeso, para eles voltarem ao primeiro amor, né? Esse aqui praticamente viviam o primeiro amor, né? Entendi. Um amor bem, leitura na palavra de Deus, então eles tinham realmente o conhecimento. E essas coisas diante de Deus são riquezas. Sim, com certeza. São lições para a igreja de hoje também, né? Sim, e é algo que as igrejas, muitas pregam, né? Mas na hora de executar, não executam. Não executam. Então, retomando, então a igreja em Esmirna existiu mesmo, né? Passou por todas essas situações aqui, com os falsos judeus, né? Com essa situação aí de perseguição, mas ao mesmo tempo, no pensamento dispensacionalista, a igreja de Esmirna representa o período histórico da perseguição da igreja perseguida. Exatamente. Olha só, que coisa interessante, né? E é interessante, porque dentro dessa didática, né, fica bem claro a posição da igreja em cada período, né? E a gente traz... E essa é a maravilha da igreja, da Bíblia, da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Nós podemos transportar isso para o nosso período de hoje. E a gente vê isso acontecendo dentro do nosso mundo, né? Podemos estar passando aqui em casa, mas se olharmos para fora do Brasil, a gente vê realmente que existe um contexto muito, muito sério. E não precisa ir tão longe, não, né? Basta ver países vizinhos nossos acontecendo isso. Sim. Agora, eu estava imaginando, então, a igreja apostólica, né, representada aqui pela igreja de Éfeso, ela termina aí lá no primeiro século, início do segundo século, né? Lá pelo ano 100, mais ou menos, né? E a igreja perseguida, então, começa segundo século até o terceiro, mais ou menos? Até o começo do terceiro, quarto. Até por aí. Né? Porque o Constantino, ele só vai ser favorável a partir do ano 313, então século IV. Então, nós tivemos aqui, então, quase 2 séculos, mais ou menos, de perseguição dura. Muito dura, né? Perseguição extremamente difícil, né? E dentro desse contexto que nós estamos falando, né? Existia blasfêmias dos judeus, né? Que os judeus também contribuíram para que essa igreja também fosse perseguida. Então havia 2 perseguições, então do Império Romano e dos judeus. Do próprio judaísmo, né? Para os judeus que estavam fomentando algumas coisas. Entendi. E eles levaram muitos crentes para a prisão e mesmo para a morte, né? Então, realmente por isso que chamam lá a sinagoga de Satanás também. Entendi. Porque se eles negavam a igreja que estava nascendo, vamos dizer assim, estavam negando o próprio Cristo, o próprio Deus. É verdade. Né? É verdade. Então, por isso que é muito, muito séria essa colocação da sinagoga de Satanás. É verdade, né? Porque eles estavam realmente trabalhando contra. Ele trabalhou contra, está sendo contra Deus. É verdade. Né? E quem é que é o inimigo? Né? É Satanás. Satanás. Então, é interessante, né, pastor? Porque o cristianismo, o berço do cristianismo é o judaísmo. É o judaísmo. Né? Então, os primeiros cristãos foram judeus, né? E, ao mesmo tempo, os outros judeus perseguiram seus irmãos que se tornaram cristãos. Aquilo que eu diz aqui, que são judeus, se dizem judeus, mas não são judeus. Né? Entendi. Então, dentro dessa colocação, pode até pertencer, mas agiam como se não fosse. Como se não fosse. Daí a colocação sinagoga de Satanás. Né? Que triste, né? E é bem claro que diz o texto, o diabo os lançará na prisão. Entendi. Então é uma coisa que não só uma... E essa prisão é uma prisão realmente material. Estavam presos mesmo, né? Então, a forma desse inimigo agir, ele age não só espiritualmente, mas age também dentro de uma situação física. Física, assim. histórica. Pastor, agora, histórica. No final, quando Jesus fala assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é a morte espiritual. Morte espiritual. Realmente o ser humano
a primeira morte não tem quem vai escapar. Que é a física. Que é a física, né? E essa morte é a mais séria, né? Que, tanto que diz que nós temos que ter medo daquele que ataca para a nossa segunda morte, né? Que seria a morte espiritual. Mas é interessante também, pastor, que o texto diz sobre as 10 dias que eles passariam. Os 10 dias de sofrimento. De sofrimento, né? Então, existem realmente também duas posições. Né? Tem uma posição que que dá a ideia de 10 perseguições que eles já haviam sofrido. Né? Uma perseguição para cada dia. Para cada época, vamos dizer assim. Né? Tá. Então, começou lá com Nero, Domiciano... E assim separa assim também. Então, cada dia de tribulação, tem um período né? de... Essa é uma das ideias, realmente, que tem. Eu, na minha casa, não consegui ainda, mas eu marquei aqui. Então, estiveram Nero, por exemplo, Domiciano, Trajano, Aurélio, Severo, Máximo, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano, que parece que todos imperadores romanos que perseguiram a igreja. O final aqui foi o mais terrível deles. Né? Entendi. Os outros foram... E é dentro desse período aqui? Dentro desse período. Da igreja perseguida. Digamos, lá da época de 64, depois de Cristo, até 312 depois de Cristo. Então mais até ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Então tá certo. Agora, tem também o aspecto profético. Né? Da segurança. Seria a segunda colocação, que é desencadeada por Diocleciano, que a perseguição desse imperador, foi exatamente por 10 anos também. Entendi. Então, cada dia corresponde a um ano. Corresponderia a um ano. Né? Entendi. Então, essas são duas posições também que são colocadas. Maravilhoso isso, né? A gente olharmos para as escrituras, assim, e relacionarmos com a história, né? E vem provar que é verdade. Que é verdade, né? Então, a palavra de Deus é a verdade, né? Então, nós temos um contexto histórico que provam de todas as formas que a palavra de Deus é a verdade. Entendi. Né? Então, não dá Pastor, assim, bem rapidamente, o irmão acha que esse período de perseguição pode se repetir aqui no Brasil? Assim, é uma opinião bem pessoal, uma opinião bem pessoal minha, sim. Aliás, essa é uma preocupação que eu tenho. Aliás, a minha oração, com constância, é que Deus nos livre da perseguição. Né? Mas a gente sabe que a coisa não vai ser tão fácil assim. Sim, né? sim. O inimigo ele vem para atacar, para roubar, para matar, para destruir. Né? E até onde Deus permitir, ele vai agir. Eu também acho, pastor, que vamos ter um período, sim, porque muitos líderes religiosos hoje estão faltando com sabedoria. Total. Estão trazendo aí uma antipatia, estão criando uma antipatia da população em relação aos evangélicos. Né? E não é só isso, até dentro dos próprios, antipatia dentro dos próprios evangélicos. Né? Tem algumas teorias uma resistência, aí, né? que é difícil de alguém que conhece a Bíblia, que estudou a Bíblia, vem com algumas teorias que realmente agem contra a palavra. Né? Então, em função disso também, pode surgir até dentro da própria igreja algum movimento que distancia as pessoas da igreja. Verdade. E infelizmente está acontecendo isso. É verdade, infelizmente. Ao mesmo tempo, nós achamos que é preciso uma perseguição para a igreja ter o avivamento, né? Ao mesmo tempo, nós temos essa preocupação de ter a perseguição e a de sofrer. Né? Exatamente. E é nessa hora que a gente vai saber quem é quem, né? Pois é. Por isso que a hora às da vezes verdade. A perseguição é necessária para se destacar, não em termos de vangloriar-se, mas de se submeter, se humilhar ao Senhor, até, se necessário for, morrer, né? Como diz a palavra, ali diz aqui, né? A gente vive uma geração tão melindrosa, né? Já imaginou uma perseguição? Os mimimis, os mimimis, né? E aí vem uma perseguição dessa aqui, né? E é capaz de falar, Senhor,
E aí? Né? Ainda pôr a culpa em Deus. E ainda pôr a culpa em Deus, é verdade. Pastor, uma mensagem para o nosso ouvinte, nosso telespectador, aquele que nos acompanha aqui nos nossos bate-papos. Obrigado pela sua estar conosco, né? E tudo aquilo que nós falamos, uma coisa nós temos certeza, que o Senhor vencerá. Amém. Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida, se submeta ao Senhor. Diga a Jesus Cristo sim. E esteja certo que você também vai vencer. Amém. Amém. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Você percebeu que nós estamos sempre batendo um papo aqui bem leve, né, sobre o livro do Apocalipse, sobre a escatologia, sobre a doutrina das últimas coisas. Se você quiser participar com perguntas, dúvidas, entre em contato com a Vox TV e envie ali a sua dúvida, a sua pergunta, a sua contribuição e nós estaremos recebendo com muito carinho, viu? Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Ele o permitir. Até lá. Deus abençoe. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.